Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui mais uma vez, pessoal, para falar para vocês um pouquinho da minha história, né? Contar um pouquinho mais da minha história, né? E antes disso, pessoal, pedir para vocês dar uma forcinha aí, entendeu? Se inscreva aí, compartilha aí, ou dá um likezinho. Por quê, pessoal? Hoje eu vou contar um testemunho da minha vida, algo muito forte, foi muito marcante, foi, sabe, passar pelo vale da sombra da morte. Algo que eu tive que lutar, algo que eu vi, que eu senti a morte de frente, entendeu? Eu tive que lutar contra ela. Então, pessoal, para uns vai ser só uma história bonita, um testemunho bonito, mas para outros, pessoal, entendeu? Vai ser algo, sabe, uma injeção na veia, que tem muitas pessoas que vai estar se identificando, que vai estar passando por esse problema. Então, vamos ajudar a fazer que esse vídeo chegue até elas. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje a minha filha está com 19 anos, isso foi, acho que 14 anos atrás, foi na época, pessoal, que teve uma dengue hemorrágica, surgiu, e os médicos estavam perdidos, não sabiam como lidar com a doença. Minha filha tinha feito 6 anos, tinha acabado de matricular ela na escola, e daí ia começar a estudar, né? Era um bebezão, né? 6 aninhos, ainda é um bebezão. Então, ela começou com um sintomazinho de gripe, né? Mas aí, como tinha dengue, né? Eu levei ela no hospital e não acusou nada, pessoal. O médico mandou voltar para casa, porque não podia também fazer o exame, que tinha que esperar acho que 3 dias naquela época. Eu não lembro, muitos anos se passou. E aí eu fui, pessoal. Voltei para casa. E ficou assim, beirando uma semana, para quase 15 dias. Esse ritmo, uma febrezinha, vai e volta. Tipo sintoma mesmo de gripe, uma garganta inflamada. Ficou assim. Só que chegou uma noite, teve um dia, pessoal, eu vim de uma denominação que a gente não coloca muito, sabe? A gente acredita, mas não, a gente não dá muita confiança em questão de sonho, revelação, não. A gente ia mais na palavra de Deus. E a minha mãe já vem de um ministério diferente. Então, nesse dia, a minha filha se queixou muito, com dor na barriga, gemia. E eu dei de pirona e eu falava para ela ir dormir, já era tarde, eu estava muito cansada, né, naquele dia. E sabe quando o seu corpo já não está aguentando, já estava tarde, eu estava cansada, eu não me lembro se eu trabalhava nessa época, eu acho que não. Mas eu estava cansada, já era tarde, para madrugada, e ela gemia, aquela mala de dor, e eu mandava ela tentar dormir, ia passar. E minha mãe começou a orar dentro de casa, começou a andar pela sala, orar, minha mãe ora, chora o tempo todo. Então, ela começou a orar, que dali começou a me incomodar, porque eu queria dormir, eu queria conseguir dormir, queria que minha filha dormisse, que o cansaço era muito. E minha mãe começou a ter revelação. Disse que Deus mostrava para ela muitos corpos, um chão cheio de corpo, cheio de cadáver. Comecei a ficar nervosa com aquilo, e minha mãe me estressando com isso, com visão, revelação, e eu mandei até minha mãe embora. Eu fui até grossa, mandei ela embora, entendeu? Algo errado, pessoal, mas só que assim, sabe quando você tá esgotado, você não tá aguentando, o teu corpo quer dormir e você não pode, entendeu? Tem que sustentar ele em pé porque você não pode fechar o olho. Então, e aí foi, né? Amanheceu o dia seguinte, né? Minha mãe acho que depois foi embora, né? No outro dia. Aí eu fui dar banho na minha filha, né? Ela pediu pra tomar banho, pediu pra tomar banho na banheira. Tinha da banheira de neném lá em casa, pediu pra tomar banho na banheira. Fui, arrumei a banheira pra ela e deixei ela lá. Aí quando eu fui tirar ela, ela não queria sair. Pessoal, quando eu olhei pra ela parecia um cadáver dentro daquela banheirinha. Gelada, já sem pálida, sabe? Meio roxeada. Falei, vou levar essa menina pro hospital. Me preocupei, liguei pro pai dela. Eu era separada na época, liguei pro pai dela. O pai dela veio. A gente foi levar pro hospital. E ela já era meio pesadinha, né? Grandinha, gordinha, pesadinha. E eu queria que o pai dela carregasse, né? Eu não aguentava o peso dela. E ela não queria. É porque algo ali, pessoal, eu não estava entendendo o mistério na hora, mas algo ali estava acontecendo. Ela estava já indo embora. A alma dela estava querendo já, sabe, sair do corpo. Eu não estava entendendo. Como assim, irmã? Então, fui para o hospital com ela. Chegou no hospital, você pode perceber isso. Isso, se não acontecer na tua vida, um dia vai acontecer. Deus sempre envia um anjo.
em forma de pessoas, para nos ajudar. E eu estava no hospital, chegou lá, muita gente, tinha muita criança. O hospital estava cheio, o Hospital Cardoso Fonte, aqui em Jacarepaguá, estava muito cheio. E eu fui, né? Cheguei lá, ia demorar muito o atendimento para ela. Encontrei uma amiga de muitos anos, na minha adolescência. Eu já estava com uns 30 e pouco, eu tive essa amiga, eu trabalhei com ela, eu estava com 16 para 17 anos. E ela, não, sua filha tá com a boca roxa, não, vou lá, vou falar com o médico lá para atender logo. Ela foi lá, chamaram a minha filha. Desculpa, pessoal. E aí entraram com a minha filha, né? O que acontece? Minha filha já estava com pouca temperatura, colocaram ela na maca lá, na cama, né? No leito. Botaram um aquecedor embaixo, cobriram ela toda, para a temperatura dela subir. Aí deram Buscopan, por causa da dor da barriga, não sabia que dor era aquela, então tudo está Buscopan. Aí colocou, né? Aí, pessoal, o que aconteceu? Ela foi voltando a temperatura, né, voltou para 30, quase 36, estabilizou a temperatura dela. E aí foi trocar virou a noite, né? E o plantão da noite falou assim pra mim, eu não sei por que ela tá aqui, ela já era pra ter dado alta pra ela não era pra estar aqui. Só que a noite toda, pessoal, ela gemeu a noite toda. E eu ficava sentada numa cadeira do lado dela, a cabeça assim encostada na dela, e ela falava, mãe, bem longe a voz dela, pessoal, ela do meu ladinho, mas a voz estava bem longe. Ela falava, mãe, deita aqui. E eu falava, não posso, Jennifer, a enfermeira vai brigar, não posso deitar com você na cama. E ela ficou a noite toda assim, gemendo, sabe, me chamando. A voz dela, pessoal, já estava longe. Só que até aí eu não estava entendendo também ainda o que estava acontecendo. E nessa salinha estava eu e ela e uma criança, tinha uma criança num leito. A criança também, assim, mas tinha uns 9 aninhos, 8 aninhos, a criança era pequenininha ainda, era um menininho. E ali Deus de Deus enviou de novo mais um anjo para falar comigo. E trocou o plantão, né? Como ela gemeu muito à noite, eu fui logo atrás da doutora, né? Falar com a doutora o que estava acontecendo, né? A doutora já veio logo nela, né? Quando, pessoal, a doutora levantou um pouquinho o peito dela para escutar, ela botou um pedaço de sangue para fora. Nossa, ali, pessoal, o baço dela tinha crescido, o fígado dela, a bexiga dela já não estava funcionando mais normal. E aí, aquele desespero começou. Vamos arrumar uma vaga para ela urgente, mãe, ela tem que descer para o CTI. Nisso eu comecei a me tremer, comecei a ficar nervosa. Aí a doutora saiu do quarto, né, foi lá falar lá, mexer lá nas papeladas dela lá. Aí a criança falou para mim, mãe, não fica assim, ela vai ficar boa. E eu fui, liguei para minha mãe, liguei para o pai dela, pedi para eles virem, né, que estava acontecendo isso. Minha mãe chegou com o pai e eles ficaram lá com ela. O que eu fiz, né? Nessa hora a gente quer Deus e nossa mãe perto, né? Então eu corri, deixei eles lá e corri, pessoal, para a igreja. Cheguei lá na igreja, tinha o pastor, né, o titular, e tinha o auxiliar. O auxiliar tinha a qualidade de ser meu filho, né? Acho que ele tinha uns 17, 18 anos, era um pouquinho. Mas aquele menino Deus usou também. Ele me levou lá para dentro, eu cheguei na hora, pastor, minha filha está morrendo, preciso de ajuda. E ele vai lá, fala lá, conversa com ela lá, atendi ela lá. Aí me levou lá perto do altar, desculpa, pessoal. E ele veio me falar a passagem de Lázaro, né? Que Lázaro ficou feio dentro 3 dias, né? Jesus mandou ele sair para fora, né? E ele ressuscitou. Pastor, já peguei, já entendi. Deixei nem o pastor acabar de pregar. Dali já fui embora. Então, pessoal, o que aconteceu? Como começou a minha luta? Pessoal, todos os dias, toda hora, eu buscava Deus, eu orava a Deus. Eu parava todo mundo na rua, ora pela minha filha está assim, ora pela minha filha. Pessoal, não deixei Deus em paz. Eu incomodei Deus o tempo todo. Eu ia tarde da noite, eu ia lá pro canto, lá no meio do mato, lá. Depois eu fiquei sabendo que tinha uma jiboia lá enrolada lá, e eu nem sabia, estava indo perto da jiboia e não sabia. E o Cardoso Fonte, ele tem uma ribanceira, eu não sei como é que vocês falam, tem uma ribanceira, uns morros mais descida. E algo até assim, errado que eu fazia, mas o meu desespero era tanto, né? E eu falava para Deus que eu não aceitava aquela situação, não aceitava um mosquito vindo do inferno, tirar a vida da minha filha, que se Deus não curasse ela, Deus permitisse que aquele mosquito levasse ela, então eu ia levar 2, porque eu ia me jogar lá de cima, que eu não aceitava aquilo. Eu ficava fazendo, sabe,
ficava brigando com Deus, que sabe quando você, sabe, você quer a resposta, você não vai embora, tem quanto que a resposta não vinha. Eu estava assim, por quê? Porque eu sentia que a minha filha dependia de mim. Ou eu, sabe, chamava a atenção de Deus e Deus fazia um milagre, ou ela ia embora. Então, pessoal, quando eu voltei, voltando um pouquinho atrás, quando eu voltei, eu quero correr um pouco aqui, falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. Quando eu voltei, pessoal, da igreja, que eu cheguei lá, os parentes já estavam lá, já estava todo mundo com aquela cara de choro, né? Encontrei uma irmã minha, que é espírita. E ela virou e falou para mim assim, Vanusa, eu já tinha visto que sua filha ia morrer, eu só não sei qual das duas, porque eu tinha ela e tinha uma de 7 meses também. E eu falei para ela, se não levou essa noite, o diabo não leva mais. Na minha filha ele não toca. E ali, pessoal, eu continuei na fé. As enfermeiras vinham trocar o plantão, elas, que eu não podia escutar, né? Então, eu fingia que estava dormindo, eu ficava com o olho meio assim, sabe? E elas falavam, tem jeito não, deu. Porque a minha filha estava entubada, estava com borracha no nariz, pro estômago, uma para alimentação. Então saía sangue assim pela boca, saía muito sangue pelo tubo, muita secreção, né, que é catarro, saía muito, porque a dengue hemorrágica ela acaba com o pulmão, entendeu? Esse pulmão de líquido, de secreção, ela acaba. E aí, o que eu fazia, pessoal? Aquilo que elas falavam, eu repreendia e deixava sair fora, entendeu? E aquilo que as pessoas vinham, como esse menino falou, uma outra mãezinha falou, mãe, não fica assim não, minha filha também estava assim, 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 minha filha, hoje estou levando minha filha embora. Aquilo dali eu pegava para mim, entendeu? Alimentava a minha fé. Mas aquelas palavras ruins, aquelas palavras demoníacas, eu repreendia dentro de mim. Eu não era grossa com as pessoas, mas eu repreendia dentro de mim, não botava dentro do meu coração. Não importa a situação que estava ali, o quadro que estava ali. Importa que meu Deus é poderoso. E eu pedia para Deus falar comigo. Eu não entendia, eu não lia muito a Bíblia, eu não entendia. E eu pedia para Deus falar comigo, e toda hora eu abria a Bíblia, tinha um negócio de panela, de uma passagem de panela, meu Deus do céu. Porque tanto Deus falasse comigo, deu. Aí uma hora eu peguei assim, vou ler, o que quer dizer essa passagem. Essa passagem, não sei se é Segunda Reis, falava do profeta Elias, que Deus mandou ele se hospedar. Pessoal, não sei pregar, vocês procuram lá que vocês vão ver. Mandou se hospedar na casa dessa viúva, que só tinha esse filho, só tinha uma comida só. E aí o profeta que mandou ela fazer aquela comida primeiro, um bolo, que era para ele, depois fazer para ela e para o filho. E acabou que o filho adoeceu uma doença de morte. E ela foi depois, teve com o profeta e falou com o profeta, tipo assim, eu hospedei você, entendeu? Recebi você e o que eu ganhei? Meu filho morreu? O profeta foi, orou a Deus e pediu para ele orar, né? Ele subiu no quarto, não sei, trouxe que ele botou o menino no braço dele e orou a Deus. E pediu para Deus trazer o espírito de vida de volta. Aí eu vi que Deus estava falando comigo, aí eu entendi. Era tudo aquilo dali que eu estava passando. E eu comecei a orar. Quando eu chegava perto dela, eu pedia para Deus trazer o espírito dela de volta, entendeu? Para Deus ressuscitar ela. Eu ficava assim. Eu ia para a igreja, ungia meu pulso. Porque quando tu entra no CTI, você tem que lavar a mão. Eu ungia o pulso, eu chegava, eu encostava nela, entendeu? Chegou um companheiro aqui, pessoal. Então, assim, a minha luta foi essa, entendeu? E depois aí ela ficou, pessoal, olha, 8 dias em coma induzido, ficou 24 dias entubada, não, 16 dias entubada, 24 dias dentro do CTI e 39 dias total com enfermaria e CTI. Depois, pessoal, com muita luta, eu tô tentando ser mais rápido, porque se for contar com detalhe, o testemunho fica bem forte, mas como para vocês não ficar, sabe, desanimados de ficar escutando por causa do tempo, então estou cortando um pouco. Então, assim, foi essa luta, essas orações, essa busca, né? E depois, pessoal, foram a luta para tirar o tubo. Aí quando foi para tirar o tubo, ela não quis acordar. Todo mundo animado, vamos desentubar a Jennifer, aí bateu um sono nela, uma coisa. Aí a doutora chegou para mim, mãe, eu cancelei, não vou desentubar ela, por quê? A gente não sabe se isso foi alguma sequela do dengue hemorrágico. Pode ter dado um coágulo de sangue, né? Um derrame cerebral nela, quer dizer. Pode ter dado um derrame cerebral, então a gente não vai desentubar ela, porque a gente está com medo de tirar o tubo, né? Precisar entubar de novo, ou dar algum problema. Eu falei para Deus, Senhor, está nas tuas mãos, vou tirar o coração dela, eu vou descer para almoçar, porque eu não estava me alimentando direito.
Aí eu fui descer para almoçar. Entreguei ela na mão de Deus, tirei o coração dela e fui descer para almoçar. Quando eu voltei, estava todo mundo em festa. A Jennifer estava desentubada, só com uma máscara no rosto. Aí, pessoal, ela não falava e não andava. Muito tempo deitada. E aí eu comecei a mostrar para ela a Bíblia, porque a minha mãe, pessoal, ensinava ela a falar uns versículozinhos. Então, aos poucos, pessoal, ninguém escutava, só eu. E ninguém acreditava. Ela começou a falar minha avó, uns versículos. Comecei a mostrar foto dos irmãos. E todo dia indo para a igreja, pessoal, pastor orando. Eu todo dia com a roupa dela no altar. Todo dia incomodando todo mundo para orar. Não parava. Entendeu? A luta não parava, não. Aí a fisioterapeuta veio, né? Falou para mim assim: mãe, a dengue deixa sequelas. E vou fazer um teste aqui na tua filha, não tô machucando ela não. Foi e beliscou ela. Ela não sentiu, não reagiu. Mãe, olha, sua filha não vai falar nem andar. E eu lembro, eu fui numa reunião e o pastor falou assim, que aprendeu uma vez com o bispo, que o bispo falou assim: ainda que esteja tudo dando errado, eu tenho Deus a meu favor. E eu vindo para casa, né, dando que eu ficava, minha mãe começou a dividir um pouquinho comigo para me vir em casa, né, ver a neném, né, descansar um pouquinho, tomar um banho e voltar. Aí eu falei com Deus: Senhor, eu tô feliz, o Senhor já tirou minha filha da beira da morte, né, porque a médica botou ela instável, viu, né, já tinha ficado estável, uma semana tinha ficado estável. E aí eu falei para Deus: ainda se eu fizesse a obra completa, Senhor, eu vou ficar mais feliz ainda, mas eu já estou feliz porque minha filha não está morta, entendeu? Trazer ela de cadeira de roda sem falar, eu já estava feliz. E aí, pessoal, não durou pouco tempo, entendeu? A própria fisioterapeuta que desenganou, foi a fisioterapeuta que falou: mãe, solta ela que ela vai andar e correr. E aí acabou que a enfermeira viu ela falando, aí eles viram que ela voltou a falar. Então, pessoal, eu trouxe a minha filha andando e falando. E eu quero dizer para você: mas irmã, você tem 14 anos, tá? Tem 14 anos, mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, pessoal, para você que tá aí com um parente no leito, ou para você que está em casa e o médico já te desenganou, Deus ainda não deu a palavra final. Seu coração ainda está batendo. Então, usa sua fé, busca, chama a atenção de Deus. Porque Deus, Ele tem prazer em glorificar o nome dEle. Porque Ele glorificar o nome dEle na tua vida, vai glorificar em muitas vidas. Porque eu sei que se esse vídeo chegar, uma pessoa que estiver aí nessa situação, eu sei que Deus vai glorificar o nome dEle, entendeu? Porque Ele fez na minha vida e Ele vai fazer na sua. Então creia, busca, não olha para a situação, não olha para as palavras negativas, não seja ignorante. As pessoas têm, cada um tem sua visão, tem sua fé, entendeu? Mas não receba aquilo, não bota dentro do coração, entendeu? Olha para o alto, olha para o Criador, olha para Deus, entendeu? Que Ele é poderoso para fazer e mudar o quadro. Então, pessoal, um forte abraço, entendeu? Continue repetindo, me ajuda aí, entendeu? Eu não sei por que eu estou fazendo esses vídeos, entendeu? Eu sou uma pessoa tímida, eu falo português errado, entendeu? Mas Deus está me tocando para fazer, entendeu? Então me ajuda aí nesse canal, entendeu? Que esse canal venha chegar a muitas almas e o nome dele seja glorificado na tua vida, assim como